Alta performance. Vamos falar hoje sobre esse assunto que está por todo canto. Todos os dias somos recomendados a viver em alta performance, a buscar a nossa melhor versão, mas pouco refletimos, e aí talvez por ignorância, espero aqui trazer um pouco de luz a essa questão, sobre os impactos negativos dessa forma de enxergar a vida, de enxergar a nós mesmos, as nossas intenções. É claro que todos nós prezamos pelo melhor para nós. Queremos uma vida mais saudável, queremos mais dinheiro no banco, queremos melhores relacionamentos. E aí, por pensar de forma linear, acabamos por acreditar que isso decorre de elevarmos a barra, de exigirmos de nós o máximo que possa ser exigido. Mas, para além de todos esses jargões, nós temos que nos perguntar: será que essa forma de enxergar a vida é mesmo razoável? Vamos assumir, inclusive, aquilo que se pretende alcançar com essa forma de perceber a vida. Porque se diz que quando nós exigimos de nós o máximo possível, nós alcançamos mais coisas. Mas será que esse pressuposto faz mesmo sentido? Eu pretendo argumentar da forma mais simples possível que esse não é um bom caminho. E eu me utilizo de boa ciência para fazê-lo. Eu não estou tirando essas informações da minha cabeça. Então vamos tentar construir esse argumento aqui juntos para que você possa, então, a partir desses argumentos, saber se vale a pena seguir com essa forma de perceber a sua vida e produzir os resultados que produz ou que pode eventualmente vir a produzir. O primeiro ponto que precisamos entender é que essa noção de alta performance usualmente nos coloca numa condição autocrítica. Quando nós erramos por termos a barra tão elevada, nós somos muito duros conosco. Essa é a primeira compreensão que devemos ter. E aí, claro, temos que nos perguntar: esse é um bom caminho? Vamos conversar sobre isso também. Um segundo elemento que costuma derivar desse tipo de posição é o perfeccionismo, que diz respeito à forma como nós percebemos a perseguição a um objetivo. Pessoas perfeccionistas tendem a ver a busca por uma intenção, por uma meta, por um objetivo, como um caminho linear. Eu saio de um lugar hoje e rumo para o lugar que eu pretendo, e não há, durante esse processo, oscilações. Então essa noção de alta performance, ela tende a produzir essas duas coisas, autocrítica e perfeccionismo. Qual é o grande problema aqui? Nós sabemos hoje que essas duas coisas, autocrítica e perfeccionismo, alimentam aquilo que nós chamamos de procrastinação. E essa é a grande contradição, porque o indivíduo, veja, ele persegue a alta performance, ou seja, ele quer ser produtivo, ele quer performar bem, como se diz hoje em dia. Todavia, quando ele se utiliza dessa forma de enxergar o processo, ele cria justamente o oposto. Então vamos tentar aqui colocar as coisas no eixo. Vamos conversar sobre essa noção de autocrítica. A autocrítica, ela diz respeito àquilo que chamamos de ruminação. Você tem uma vida, você intenciona diversas coisas, ou seja, você tem expectativas, você cria expectativas acerca das coisas que deveriam acontecer. Então você, por exemplo, estabelece para si mesmo que amanhã você vai à academia, que amanhã você vai ler um livro. Essas coisas todas são expectativas. E claro, essas expectativas podem desaguar em resultados concretos, você pode agir de modo a atender essas expectativas ou não. Evidentemente, como você mesmo sabe, nem sempre essas expectativas terminam em realização. Você nem sempre consegue converter as coisas que intenciona em comportamentos concretos. E é aí que geralmente entra a autocrítica. Quando isso acontece, uma pessoa que tem essa noção de alta performance, ela meio que torce a faca. E aí coloca o peso todo sobre si, dizendo: eu sou intransigente, eu sou um preguiçoso, eu não faço aquilo que eu estabeleço, todo mundo consegue viver assim e eu não consigo. Então ele fica ali remoendo o problema, especialmente tomado por pensamentos autorreferentes. É uma posição muito comum quando falamos de autocrítica, como o próprio nome sugere, que é de colocar a culpa em si mesmo. E isso decorre justamente dessa posição comparativa com os outros, com aquilo que foi lhe ensinado. Porque o seu influencer favorito, ele lhe vende um recorte da vida dele e você acaba por comparar
a totalidade da sua vida, que é um filme com um recorte, com uma fotografia da vida daquela pessoa. E isso lhe causa a aparência de que aquela pessoa é permanentemente aquilo que ela mostra nas redes sociais. E evidentemente não é o caso. Qual é o problema aqui? Como eu já demonstrei, eu tenho vídeos também a respeito disso aqui, até vale mencionar, considere se inscrever aqui no canal se você quer aprender mais sobre todos esses meandros que fazem parte, né, do comportamento humano, se você quer aprender mais sobre procrastinação, considere se inscrever aqui. E tem vídeos sobre isso aqui no canal, aprofundando nessas questões, mas o que nós temos que entender, como os estudos já mostram, é que existe uma relação muito íntima entre essa autocrítica e a procrastinação. A autocrítica, ruminação, acentua, aumenta a procrastinação. O segundo elemento é o perfeccionismo. Eu tenho um vídeo completo aqui falando sobre perfeccionismo, depois dê uma olhada com calma, mas o que nós temos que entender é que o perfeccionismo é uma espécie de distorção na nossa forma de perceber os processos. Como eu aqui já expliquei, nós tendemos a ver processos de mudança, processos de atingimento de objetivo como algo linear. E imaginamos, porque todo perfeccionismo tem também um aspecto relacional, que as outras pessoas exigem de nós tanto quanto nós exigimos de nós mesmos. E aí isso gera esse grande impasse, a pessoa fica empacada, fica presa naquela condição de inércia e não entende por que não consegue avançar. E o grande problema, muitas vezes, está nessa crença tão difundida, nessa noção tão propagada de alta performance. E aí resta saber se há alternativa. Uma vez que eu trago aqui o diagnóstico, aponto os problemas, as contradições dessa visão de mundo, eu tenho que oferecer uma terapêutica, né? Quais são os caminhos possíveis? Há algum antagonismo a essa visão de mundo que pode te oferecer mais possibilidades, mais repertório, mais recursos para você alcançar aquilo que você pretende? A boa resposta é que sim, nós temos, mas eu te peço que antes de conhecer, e eu vou apresentar essa visão para você em termos muito resumidos, eu peço que você deixe de lado as ideias que você já tem. Porque eu sei que essa visão de mundo que eu vou aqui apresentar, apesar de estar corroborada por estudos científicos, apesar de ser uma boa prática no que tange a procrastinação, é uma forma de se manejar a procrastinação, como apresenta a ciência comportamental, ainda assim, como ela vai de encontro à nossa forma habitual de enxergar as coisas, ao discurso convencional que nos é apresentado, eu sei que isso gera uma certa resistência. Então, deixe de lado suas ideias só por um momento e confie em mim. Eis então a questão: pelo que podemos trocar a auto-performance, pelo que podemos trocar a autocrítica? E eu te digo, nós podemos trocar a alta performance pela autocompaixão. O que é a autocompaixão? É estender, basicamente, a compaixão que você já oferece para os outros para si mesmo. Quando você vê alguém passando uma dificuldade, sofrendo, eu imagino que você não chegue nessa pessoa e piore as coisas. Você não critica essa pessoa no sentido de dizer, olha, você é um incapaz, você não consegue, você não faz aquilo que você estabelece para si mesmo. Mesmo que essa pessoa tenha cometido deslizes, mesmo que ela tenha errado, mesmo que você apresente a realidade para ela, dizendo, olha, você não foi legal aqui, ainda assim, você oferece a ela, é uma posição muito costumeira nas relações humanas, você oferecer a sua compaixão e dizer, calma, isso vai passar, existem alternativas, nós vamos dar um jeito. Então nós já oferecemos essa compaixão aos outros. Quando nós falamos de autocompaixão, significa direcionar também essa compaixão a nós mesmos. E é aí que a coisa fica difícil, porque nós temos uma certa dificuldade de fazer isso. Mas há possibilidades. Sim, há possibilidades. Mas antes de falar sobre isso, eu quero distinguir com vocês quais são os 3 elementos da autocompaixão. O que significa exatamente uma postura autocompassiva? Essa definição geral eu já trouxe. É direcionar a compaixão que nós já oferecemos para o outro, ou seja, a delicadeza, a sensibilidade, o gesto de acolhimento que nós entregamos ao outro, direcionar também para nós. Mas nós temos 3 elementos aqui em específico que compõem essa noção de autocompaixão, cientificamente falando. O primeiro elemento, e que talvez gere mais dificuldade nas pessoas, é a autobondade. Então, assim como você, como aqui já disse, acolhe o outro, também direcione a bondade a você. E diga, olha,
eu sei que eu errei, eu sei que esse talvez não tenha sido o melhor caminho, mas, pô, eu tentei. Eu tentei de alguma forma. Por exemplo, imagine que você está programando uma viagem com seus amigos e aí você tem que organizar essa viagem. Você tem que olhar a passagem, você tem que olhar hotel, você tem que olhar translado lá na viagem, o aluguel de um carro e tal. E aí você começa a pensar que talvez fulano não goste tanto de uma opção, ciclano não goste tanto de outra opção, e aí você começa então a procrastinar, para evitar de tomar decisões que incomodem uma pessoa ou outra pessoa. E aí, claro, como em toda viagem, quanto mais o tempo passa, mais as coisas encarecem e você começa a se sentir incomodado com isso. A tendência natural das pessoas é assumir uma posição autocrítica. Pô, você é burro pra cacete, você não presta atenção nas coisas, por que você não decidiu isso antes? Nós, naturalmente, assumimos essa posição porque nós tendemos a crer que esse é o melhor caminho para lidar com as nossas intransigências. Mas nós podemos também oferecer essa autobondade, e essa autobondade envolve justamente isso, que é dizer para si mesmo, olha, de fato não foi uma alternativa interessante, o tempo passou, as coisas ficaram mais difíceis, mas você estava pensando acerca do interesse de muitas pessoas, isso gerou essa contradição. Tá tudo bem. Veja que esse simples movimento já tira o peso da autocrítica e já te traz algumas perspectivas para você fazer algo a respeito, de modo que você saia daquela ruminação, que é a tendência nesse tipo de situação. Você fica preso naquilo, naquela forma de pensamento circular. Então, o primeiro passo é ser gentil consigo mesmo, é ter diante de si uma posição acolhedora. É isso que a Kristin Neff, que é talvez o mais expoente nome no campo da autocompaixão, dentro de uma perspectiva científica, cabe até dizer, né, isso aqui sofreu imensa influência do budismo, é aquilo que a Kristin Neff, aqui referida, chamou de autobondade. É direcionar a bondade, o acolhimento, a sensibilidade que você entrega ao outro para si mesmo. O segundo elemento é aquilo que ela chama de humanidade compartilhada. O que é a humanidade compartilhada? É a percepção de que todos nós erramos, todos nós sofremos, todos nós temos nossos lapsos, todos nós temos os nossos momentos de lapsos, sobretudo injustificáveis, em que você não consegue entender, por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz isso? Todos nós passamos por isso. A noção de humanidade compartilhada parte do pressuposto de que essa é uma experiência humana. E isso é muitíssimo importante, porque quando nós erramos, tendemos a assumir uma posição de isolamento. Tendemos a nos esconder, a nos fechar, a buscar abrigo. Acreditamos que estamos isolados diante do mundo, que só nós fazemos aquilo. E aí nós reconhecemos que há esse sofrimento também no outro. E nós percebemos isso no nosso dia a dia. Imagine, por exemplo, que você está ali com alguns sintomas, você não está se sentindo muito bem, e aí você começa a procrastinar para ir no médico, com medo daquilo que o exame pode apresentar. E aí você procrastina, o tempo passa, os sintomas vão ficando mais agudos, e aí você encontra um amigo um dia, comenta isso com ele, e ele te diz: olha, eu passei pelo mesmo. Eu também tive esse medo, eu fiquei inseguro, evitei para ir, mas isso só piorou o problema. Procure um médico tanto quanto possível. Quando uma pessoa se apresenta diante de si, assim, de forma humana, e você consegue reconhecer no outro o mesmo sofrimento, isso te acolhe, isso te conforta. Isso mostra que você não está sós e que você pode então encontrar soluções, você pode tomar o caminho necessário para lidar com aquilo. E por último, nós temos a noção de atenção plena perante as nossas emoções. O que é a atenção plena perante as nossas emoções? Numa situação assim, especialmente naquela situação de ruminação, nós tendemos a navegar em nossas emoções, a enxergar o mundo com os óculos daquela emoção que nos acomete naquele instante. E a noção de atenção plena diz o seguinte: olha, se distancie da sua emoção. Aprenda a observar as suas emoções. Aprenda a tê-las como se fosse ali um cientista num laboratório, analisando os detalhes das emoções. Aquilo que você está sentindo, como aquilo se manifesta no seu corpo, em que lugar do seu corpo. E assim, com essa noção de atenção plena, nós ganhamos um certo espaço, um certo discernimento, de modo que as emoções não
falem por nós, não ajam por nós. E aí nós conseguimos ponderar melhor acerca daquela situação. E esses então são os 3 elementos daquilo que entende-se como autocompaixão. E é uma coisa que você pode praticar quando estiver, por exemplo, procrastinando. Em vez de assumir uma posição de autocrítica, em vez de pegar o chicote e dar-lhe nas costas, em vez de assumir essa posição tão habitual, acolha a si mesmo. Note que essa é uma experiência humana, é uma parte da experiência humana em sua totalidade, que outras pessoas também passam por isso. E por último, observe as suas emoções com certo distanciamento. Note as suas emoções com certo distanciamento. E esse é um processo mesmo de diálogo interior, de você falar consigo. Olha, as coisas não foram tão bem, isso não deu certo, não foi o melhor caminho, esse elegido por ti, mas agora você pode encontrar outras possibilidades. Vamos trabalhar para que daqui em diante as coisas se resolvam. Você acolhe a si mesmo e permite que o futuro se apresente para você, em vez de, como geralmente acontece, ficar preso no passado, insistindo na mesma história, naquela ruminação que em nada leva. E por fim, se você quer aprender mais sobre esse fascinante universo do comportamento humano, considere se inscrever aqui no canal. Deixe o seu like aqui no vídeo, por favor. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E mais do que isso, você que quer dar um passo além e quer de fato aprender a manejar a sua procrastinação, entendendo o que é a procrastinação, como ela funciona, quais são as melhores ferramentas e práticas para lidar com a procrastinação a partir de uma perspectiva científica, considere conhecer o Ímpetus, que é o meu programa completo sobre a ciência anti-procrastinação. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder conhecer mais de perto, e se tiver qualquer dúvida também acerca do Ímpetus, pode mandar aqui nos comentários. Até breve.